Olá, turma. Sejam bem-vindos a mais uma conversa sobre nossos conteúdos de biologia. Nós que já finalizamos duas etapas, né, dessa jornada do terceiro ano. A gente falou sobre todo aquele mecanismo que envolve reprodução, para que a gente tivesse a noção de inserir, e a partir dessa noção inserir o conteúdo de genética, como foi feito. Então, já encerramos essas duas etapas, né? A reprodução, tipos básicos de reprodução, reprodução humana, embriologia, tá? Que é o desenvolvimento com base na formação do anfiuxo e, a partir daí, da espécie humana. A gente viu as três leis iniciais da genética e a genética moderna, como é que ela se procede. Envolvemos um tema muito importante, né? As leis da genética, não sei se vocês lembram, a primeira lei de Mendel, lei da segregação dos fatores, segunda lei de Mendel, lei da segregação independente dos fatores, terceira lei da genética, lei de Morgan, e as noções que a gente tem de como é que funciona o gene e o controle de síntese de proteínas, né? O gene, na verdade, é um fragmento de DNA que vai conduzir a síntese de uma proteína. A gente percebeu também alguns fatores que provocam alteração na estrutura, ou alterações na estrutura dessa carga genética que o indivíduo tem, seja ela no conteúdo global dos seus genes, ou seja, do seu DNA, que envolve as mutações cromossômicas, as mutações estruturais, a deleção, a inversão, a translocação. A gente vai fazer um comentário breve nesse conteúdo de evolução, né? Esse conteúdo que a gente que eu vou iniciar hoje com vocês. Mas também a gente teve informações importantes de uma área que é muito cobrada no Enem, né, que é um tema que é muito cobrado, que é da engenharia genética, tecnologia do DNA recombinante. A partir daí, a gente tem alguns exemplos que envolvem biotecnologias diversas, e a partir daí, a formação dos transgênicos, a clonagem, a importância da clonagem terapêutica, né, onde é que ela é aplicada, qual seria a condição para que ela fosse aplicada, né, parar em certo tipo de desenvolvimento, em certo estágio, seria no blastocisto. Então, todas essas informações a gente já comentou, já foi explanado de uma forma até um pouco mais abrangente, mais do que eu esperava, né, porque às vezes a gente conversa muito e eu acabo trazendo informações e acaba que os vídeos ficam um pouquinho maiores do que a gente espera. Mas a gente vai começar um conteúdo que precisa dessas informações genéticas. Então, por isso que eu primeiro comento sobre evolução, sobre genética, para depois falar sobre evolução. E daí fechar o conteúdo todo, aquele assunto mais fácil, mais simples, mais fácil de compreensão, mas não menos importante, né? Às vezes até para questões vestibulares um pouco mais importante do que os outros, em termos de conteúdo de terceiro ano, que é a ecologia. Então, a ecologia vai ficar para o último tema, a última campanha da gente aqui nas aulas à distância, né, que manteremos assim, que fique dito para vocês, que eu não vejo condição nem estrutural, nem conjuntural para que a gente volte para as aulas presenciais. Tá? Na minha concepção, já ficou até aqui, então fica, até porque se o esquema, se voltasse às aulas presenciais, a gente teria até uma perda, né? Porque a turma seria dividida, então você teria uma parte de um grupo assistindo a aula no período, na aula seguinte eu daria a mesma aula para o grupo que ficou em casa, porque não tem como a gente fazer uma aula híbrida, especificamente híbrida, né, ao vivo e ao vivo à distância e presencial, então não tem como. Vocês iriam perder mais, alunos do terceiro ano iriam perder mais do que benefício, né? Só para sair de casa. Quem quiser sair de casa, mas aí vocês botam uma máscarazinha e vão passear por aí. Beleza? Bom, então a gente vai continuar nossas informações a respeito de evolução. Essa noção, né, de evolução, eu até brinco em algumas aulas, né? Eu digo, gente, vamos lá, eu vou querer de vocês aí uma explicação, eu quero que vocês me definam o que é evolução. Aí o cara diz, professor, evolução é fácil demais. Evolução é quando a pessoa evolui. É o ato de evoluir. Beleza, muito bem. E o que é evoluir? Professor, aí é tranquilo. Evoluir é quando algo sofre
evolução. E aí, o que é evolução? Ah, professor, essa rapaziada não sabe de nada. Evoluir é modificar, beleza. Evoluir é modificar. Mas, muitas vezes, a pessoa tem uma noção de que evoluir dentro dos seres vivos, e aí você lembre que não é o organismo que evolui, certo? Evolução do organismo são os estágios do Dragon Ball Z, tá? Mas em termos de evolução individual, essa evolução que a gente vai trabalhar, essa evolução que a gente chama de evolução filogenética, não sei se vocês lembram, conteúdo do segundo ano, a gente trabalha filos, tá? Dos animais, ou seja, grandes grupos de organismos. Então, a gente trabalha a filogenia, né? A evolução filogenética, a evolução dos grupos, a evolução das populações naturais. Evolução de um indivíduo, como, por exemplo, é o nosso caso, desde a formação do zigoto até o nascimento, do nascimento até o desenvolvimento da fase adulta, e aí vai para o estágio de envelhecimento, e isso daí a gente chama de evolução ontogenética, que é a evolução do indivíduo, a evolução de um organismo. Isso, para esse contexto, ele não se aplica. Tá? A gente não fala sobre isso aqui, a gente fala da evolução do grupo. Então, a evolução das populações naturais. Quem evolui é a população. Só que para uma população evoluir, tem que ter algumas condições para que isso, e uma consequência. Tá? Existem condições para que aconteça a evolução, a gente vai comentar a respeito de cada uma delas, mas tem que ter uma consequência. Para que modificar? Imagine aí que vocês... Eu gosto muito de futebol, tá? Imagine aí que vocês estão analisando um jogo de futebol. No jogo de futebol, o time está lá, aquela coisa toda, não está bem, tá? O time está sendo muito atacado, tá? E o que é que você faz? Você modifica na tentativa de adaptar o seu time àquela condição de jogo. No jogo anterior, digamos que ele está muito bem, mas naquela não está. Então, você muda uma peça. Você muda o time todo, não vai dar, até porque não seria permitido, né, no futebol. Mas, nesse caso, você tem que modificar para ter um benefício. Essa modificação não quer dizer que você vai... modificou, então vou colocar um cara de 180 quilos, forte pra caramba, que levanta 100 quilos num braço só. Tá? Não é força, não é tamanho. Isso depende da situação, depende da circunstância. Então, dentro da escala de evolução, dentro do fenômeno evolutivo, essa modificação, ou esse conjunto de modificações que acontecem na população, não é no indivíduo, vocês lembrem disso, na população, é para que o grupo, a longo prazo, ele tenha melhores condições de sobrevivência. Então, existe uma situação oposta a essa de evolução, que na verdade era uma crença, assim como também, de certa forma, a ciência, a gente crê até que se prove o contrário, mas tem que provar. Então, você tem uma dualidade, né? Uma inversão de conceitos, que é evolução e fixismo. Então, quando a gente trata dessa questão de evolução, vai logo aquela ideia inicial, certo? Aquela ideia inicial de que do que significa esse mecanismo que a gente chama de evolução, né? Que seria evoluir. Evoluir é modificar. O oposto disso é não modificar, ou seja, algo ser fixo. Então, evoluir é a necessidade ou a condição em que as populações naturais elas sofrem modificações, mas que essas modificações têm que trazer um benefício para que ela tenha a chance de sobreviver e, evidentemente, de reproduzir. Tá? Esse vai ser o objetivo final de qualquer espécie. Tá? Não que seja de uma forma consciente, né? Imaginei consciência em planta, não existe. Mas a evolução é nesse sentido, é você modificar, assimilar um conjunto de modificações durante o desenvolvimento do grupo para que essas modificações elas tragam benefício da sobrevivência e da reprodução. Porque o indivíduo não interessa se o indivíduo vai ficar vivo ou não. O que importa para que esse conceito seja bem aplicado é que a espécie sobreviva. Tá? Então, a sobrevivência da espécie. Se o indivíduo morrer numa eventualidade, como a gente vai analisar alguns casos aqui, o indivíduo, numa situação, ele morre, mas ele mantém a chance de reprodução. Então, beleza, ele está bem adaptado. É um conceito que a gente vai trabalhar muito, o conceito de adaptação. O oposto da evolução, evidentemente, seria algo que não modifica. Algo que não modifica é algo que é fixo. Então, muitas doutrinas, né, com base, evidentemente, religiosa,
identificava que os indivíduos eram criados de uma forma, por uma divindade, tá? Lembre que isso é dogma, isso é crença, e que, a partir daquele momento, os seres não sofreram modificações nenhuma. Algumas pessoas, durante os estudos e envolvendo-se em ciência, e acreditavam que era criado por uma divindade, ou algumas divindades, depende da religião que a gente aborde, mas que, a partir dali, as alterações aconteceram. Tá? Então, ele já não é mais a ideia de fixismo, é o criacionismo, ou seja, algo que foi criado, mas que, com o passar do tempo, sofreu modificações. Ah, mas eu não acredito nessa história de evolução, eu sou daquele que acredita no fixismo. Ou seja, os seres foram criados por um Deus e esse grupo ficou e ele está aqui do jeito que foi formado lá naquele período, sei lá, de 7 dias, 15 dias, depende do prazo. Bom, só que quando se trata de ciência, você não tem simplesmente que dizer ou desdizer. Você tem que provar, tem que ter evidências. Então, as evidências para que a evolução aconteceu ou de que a evolução aconteceu, a gente tem que comentar. Então, nessas evidências, algumas delas, por exemplo, essa daqui. Tá? Vou colocar só um pouquinho aqui para não ficar na frente o registro fóssil, tá, gente? A fossilização ela foi um fator importante para indicar a existência de uma vida remota com características de organismos que a gente não encontra em nenhum deles ainda hoje. Tá? Hoje, né? Mas que, de alguma forma, existe uma similaridade entre as formas corporais. Bom, então, existem alguns tipos básicos de fossilização, né? Existe a fossilização no âmbar. O que é o âmbar? Aquela resina que algumas plantas produzem, quando ela sofre algum corte, ela produz uma espécie de plasma, de líquido amarelado, tá? Parecendo cor de mel, mas que, com o passar do tempo, ele resseca, fica como se fosse uma cola, mas depois ele resseca e, a partir dali, é muito difícil acontecer a sua decomposição. Então, os principais organismos que sofrem fossilização nessa condição são indivíduos muito pequenos, né? Como, por exemplo, os mosquitos. Tem até uma hipotética condição naquele primeiro filme, né, da série Jurassic Park, em que os indivíduos coletaram DNA dos dinossauros no mosquito. E, a partir dali, eles fizeram o processo de engenharia genética e fizeram a montagem do DNA e a clonagem. Tá? É claro que é muito complicado, por exemplo, é quase impossível fazer ou refazer uma constituição genética gigante, como é de um indivíduo pluricelular, de um vertebrado do grupo dos répteis, porque o DNA, com o passar do tempo, ele vai se fragmentando, então você tem frações de DNA, então para remontar seria uma coisa muito complicada, mas não impossível. A gente diz que é improvável. Tá? Mas, de qualquer forma, é importante lembrar que aquilo é um registro fóssil. Ah, mas aí como é que eu vou saber que existe tantos milhões de anos? Aí o professor de física tem uma facilidade maior de explicar, porque é um processo de datação, física e química, né, também, eles trabalham com isso. É o chamado tempo de meia-vida de determinado tipo de elemento químico. Cada elemento químico ele tem um período para que ele sofra algumas modificações no seu núcleo, e essas modificações a gente define um tempo que a gente chama de tempo de meia-vida, de alguns milhares e alguns milhões de anos para que isso aconteça. Então, geralmente o processo é feito na datação do carbono ou alguns outros elementos presentes naquela rocha, naquele registro fóssil, e, a partir dali, daquela rocha que foi tirada, daquele fóssil que foi retirado, você data a rocha e, a partir dali, você sabe qual foi o tempo que aquele indivíduo, há quanto tempo ele está ali, né? No mínimo, não quer dizer exatamente no máximo. Existe um outro registro fóssil, que é o registro em gelo, mas a condição de gelo aí já fica evidente que não é em qualquer tipo de ambiente que você pode encontrar, tá? Ambientes extremamente frios, como nos polos, mas o mais comum e verdadeiramente o mais abundante é o registro fóssil em rochas sedimentares. Tá? Então, o processo de fossilização em rocha sedimentar, imagina aí um indivíduo pluricelular que tem uma estrutura consistente como um exoesqueleto ou um esqueleto interno como é o nosso,
E a partir de certo momento ele sofre o processo de morte, né? Morreu, né? Ele vai ser soterrado, mas isso tem que ser um processo rápido. O soterramento tem que pressionar, tem que comprimir a estrutura esquelética como um todo. A parte mais mole, ela vai ser naturalmente decomposta, mas a parte rígida, como por exemplo um osso de um vertebrado, ele vai sendo gradualmente substituído por rocha, tá? Por sílica. Então o que a gente encontra ali, aquela estrutura esquelética gigante dos dinossauros que ficam mais fácil da gente montar, porque é algo bem destacado, exuberante, não é um osso que existe ali. Ali existe uma rocha que apresenta o formato do esqueleto. Tá? Muita gente imagina, então vou pegar o osso dali, pegar a célula dele. Ali não tem célula mais, tá, gente? O que tem ali é um registro de um esqueleto fossilizado em rocha sedimentar. Então, o que existe é rocha. Às vezes, o fóssil, na verdade, não é nem a estrutura esquelética montada. É simplesmente o formato de uma folha de uma planta, a pegada de um determinado tipo de animal. Então, pela pegada, pela estrutura do pé, você tem noção de que se aquele animal era um predador, se ele era uma presa, se ele era herbívoro, se ele era carnívoro, se ele era corredor, se ele era um indivíduo extremamente lento. Então, você fazendo análise, estudando diretamente, mais precisamente aquela condição de fóssil que você observou, você conclui algumas situações. Tá? Por exemplo, suponha aí que eu já fiz essa pesquisa, eu sempre conto para os meus alunos, uma região aqui, perto de nossa cidade, em Areia Branca, Sergipe, e lá em Areia Branca, que fica muito distante da zona praieira, mas muito distante mesmo. A gente foi fazer uma pesquisa e encontrou rochas, um fóssil de um indivíduo que até então, na época, eu não conhecia, que era do grupo dos cefalóides, dos cefalópodes, desculpe. Então, aqueles amonoides que a gente encontrou, amonoide é um indivíduo do grupo do polvo, da lula, do Nautilus, que tem uma carapaça em forma de espiral, e eram organismos com características estritamente marinhas. Marinhas. Não era de água doce, era de água salgada. Só que o registro que a gente encontrou era uma profundidade grande, em torno de 20 metros de profundidade de escavação, e a uma distância de alguns quilômetros do mar. Bom, se fosse só um fóssil, alguém passou por ali, algum bicho passou por ali, pegou do mar, levou e perdeu no caminho. Mas, como eram várias amostras no mesmo ambiente que a gente encontrou, a gente acabou concluindo que aquele organismo que é de ambiente marinho estava ali porque, de alguma forma, o mar ele penetrava até aquela região. E à medida em que o mar foi regredindo, aqueles organismos não conseguiram sair dessa zona, foram soterrados e, a partir daí, surgiu o processo de fossilização. Então, é claro que o processo de fossilização, vocês têm que lembrar que ele tem que ser preciso. Às vezes, micro-organismos ou alguns organismos são soterrados como plantas, e aí eles viram aquela substância lá que a gente chama de carvão mineral. Ou ele é extremamente aquecido, e aí vira o petróleo. Então, o petróleo nada mais é do que um registro fóssil de, principalmente, micro-organismos conservados em condições de alta pressão e temperatura. Bom, mas a presença do fóssil é algo evidente. Você não encontra de forma nenhuma indivíduos com aquela aparência que a gente tem das amostras de esqueletos. Foi alguém que criou, não existe isso. É importante para a gente perceber a existência de vidas que hoje a gente não encontra, mas é importante para que a gente entenda, por exemplo, que no continente sul-americano, aqui no litoral brasileiro, existem registros fósseis com rocha de mesma datação do continente africano, aquele do mapa, que a gente vai se encaixando daquele processo de separação dos continentes. Né? Tinha a Pangeia, ela separou pela movimentação das placas tectônicas, aquela coisa toda que vocês estudam em geografia. Então, aquela similaridade de complementação, né, das duas grandes áreas continentais, África e América do Sul, além de ter essa semelhança, a datação da rocha do litoral é a mesma, praticamente igual à de lá da África. E fósseis que são encontrados no litoral da América do Sul são fósseis similares ou idênticos àqueles encontrados no continente africano, e identificando que realmente esse processo aconteceu
até porque a gente mede hoje, e que os indivíduos eles viviam num ambiente em comum, mas foi separado, a gente chama de processo de isolamento geográfico, a gente vai ver no processo de especiação. Então, a presença de um fóssil é importante para isso tudo, para identificar áreas comuns, para identificar modificações ambientais, para identificar a existência de indivíduos que a gente não encontra hoje e para identificar relação de parentesco entre os indivíduos, porque se eles são muito parecidos, identifica que há uma proximidade evolutiva, a origem é mais comum. Né? Bom, então esse é um dos componentes que a gente tem, que é estudado, a disciplina que a gente faz isso é a paleontologia, a paleos, que é algo que é antigo. Então você tem algo que é antigo que a gente vai estudar e a partir daí definir uma linhagem de evolução dos grupos, tá? Por isso que a gente chama de filogenia. A gente tem a comparação embrionária, estágios de desenvolvimento do embrião, eles são muito parecidos. A gente vai ver numa figura a seguir. Né? Vou passar aqui rapidão para a gente ver a anatomia comparada. Você compara estruturas de braços, de membros, tá? de estrutura de esqueleto de vertebrados, por exemplo. Você consegue definir um grau de similaridade maior. Tá? Quanto mais parecidos forem as estruturas corporais, identifica uma relação de parentesco, uma ancestralidade comum. Ou seja, é bem provável que esses grupos tenham um grupo ancestral e que esse grupo ancestral sofreu algumas separações, algumas modificações que a gente vai avaliar durante essa conversa. E a partir dessas modificações, eles divergiram em grupos diferentes para originar todas as espécies que a gente conhece hoje. Então, a gente faz essa análise comparando, seja estruturas físicas ou sejam estruturas vestigiais. Então, quando existe uma similaridade muito grande, a gente diz que eles são homólogos, ou seja, que a origem desses órgãos, ela é idêntica, ela é do mesmo folheto embrionário, não sei se vocês recordam, mas a gente falou de ectoderme, mesoderme, endoderme, então aqueles tecidos embrionários. Na homologia, os indivíduos têm a mesma origem embrionária, podendo ter ou não a mesma função. Isso é o que a gente chama de órgãos homólogos. Se um órgão é considerado homólogo, identifica uma relação de parentesco evolutiva. Mas se os órgãos são análogos, ou seja, se eles têm a mesma função, porém a origem, a estrutura identifica uma origem embrionária distinta, é porque eles não têm uma relação de parentesco evolutiva. A gente vai ver alguns exemplos daqui a pouco. Tá? Os órgãos vestigiais e a comparação bioquímica, que hoje a base de comparação que vai modificando os grupos de classificação de seres vivos é a comparação bioquímica, ou seja, você comparar principalmente não só as proteínas, mas também a estrutura e a composição do DNA de cada uma daquelas espécies ou dos grupos de espécies. Bom, então, uma das figuras que a gente tem é essa daqui, para vocês observarem: gato, cavalo, ser humano, morcego, a baleia, todos eles aqui, ó, indivíduos com aspectos, condições físicas distintas, dois quadrúpedes, a espécie humana bípede, o morcego que é um voador, tá? A baleia, então muita gente chama baleia de peixe, morcego que é ave. Então a gente tem características que indicam que não, né? Por exemplo, todos eles têm glândulas mamárias. Então, se tem glândulas mamárias, o grupo é mais próximo. Então, identifica uma relação de parentesco maior do que, por exemplo, as aves que são ovíparas, do que os répteis que têm uma pele específica, seca, sem glândulas. Então, a gente vai analisando as características, comparando, e à medida que vai comparando, se elas forem iguais ou mais diferentes, a gente vai agrupando em situações e condições diferentes, ou seja, vai arrumando em grupos distintos. Se a gente observar todos os membros desses indivíduos, inclusive da baleia do morcego, ele tem uma estrutura de húmero, de una, de rádio, de cárpicos. A modificação, do verbo haver, né? Há modificações para adaptações para a condição que ele vive, para favorecer o seu desenvolvimento e a sua reprodução. Mas observe que eles têm a mesma estrutura. Se tem a mesma estrutura, provavelmente tem a mesma origem. Então, a gente diz que esses órgãos são homólogos. Porém, esses dois aqui eles são análogos. Você pegar uma asa de uma borboleta e uma asa de uma ave. A asa de uma ave ela tem uma semelhança maior com essas aqui, ó. Mas o corpo é com a pele seca coberta de penas, tá? Que define o grupo das aves. E aqui uma camada quitinosa, desculpe, de origem ectodérmica. Aqui é de origem mesodérmica e esta aqui é de origem ectodérmica, a asa
do inseto e a asa da ave. A origem embrionária é diferente. A função é a mesma, a origem é diferente. Então, a gente diz que esses dois órgãos, eles são homólogos, e esses órgãos aqui, eles são chamados de órgãos, análogos, tá, gente? Esse é a asa de ave, asa de borboleta, de inseto. São análogos, origem diferente, função igual, ou funções iguais. E todos esses 5 membros aqui anteriores, eles têm a mesma origem, podendo ou não ter a mesma função. Então, isso daqui é homologia. Isso caracteriza irradiação adaptativa, isso caracteriza convergência adaptativa. Os indivíduos convergiram para a adaptação para o voo, mas a origem deles é bastante distinta. Então, quando a gente representa esse esquema, identifica um ancestral e, a partir desse ancestral, as variações ambientais que a gente vai estudar do processo de seleção natural ocorreram e que divergiram para diferentes grupos de organismos. Tá? Então, todos eles têm homologia, tá? Identificando uma origem comum por meio de uma irradiação adaptativa. Se as duas espécies tiverem origens diferentes, mas com uma mesma função para aqueles órgãos, a gente diz que é uma convergência adaptativa. Beleza? Bom, então essa outra figura é para a gente analisar e comparar a evolução dos embriões. Tá? Observe todos os embriões aqui. A gente tem aqui espécie humana, você tem porco, você tem cágado, tartaruga, peixe, anfíbio. Então, se você observar o primeiro estágio, não existe tanta diferença entre eles. Quem é a espécie humana aqui? Eu não sei, não dá para saber. Qual é que tem cara de menino aqui? Todos eles têm cara de verme, né? Mas se a gente for para um segundo estágio, tá? Ó, se a gente for para um segundo estágio, nesse segundo estágio, se a gente for observando, você já consegue definir o que é que vai ser peixe, o que é que vai dar origem a um anfíbio, um sapo, tá? As perninhas surgindo aqui, ó. Mas esses 3 últimos aqui, a gente não dá para definir. Mas desses aqui, esse terceiro estágio de desenvolvimento embrionário, você já consegue definir quem é o peixe, quem é o lagarto e quem é a tartaruga. Quem é uma ave, tá? Tá ficando o biquinho aqui, ó. A gente consegue definir já. Mas os 2 últimos ainda tem uma certa semelhança nesse estágio de desenvolvimento. A gente só tem a diferença no último estágio, tá? Então, se vocês forem observando, à medida que a gente tem a maior proximidade evolutiva, as diferenças vão ficando menores. Tá? Quando tem origens mais distantes, as diferenças embrionárias são mais nítidas, tá? São mais perceptíveis, como nesses casos aqui dos peixes e dos anfíbios. Tá? Então, comparando os estágios, quando, por exemplo, homem e porco são mamíferos. Aqui a gente tem ave, réptil, anfíbio e peixes. Então, como eles dois têm a mesma, estão no mesmo grupo, eles foram colocados nesse mesmo grupo porque tem uma origem mais comum, tá? Tem uma proximidade evolutiva maior. Esses grupos aqui são colocados diferentes porque eles têm uma diferença de tempo de origem maior. Então, à medida que distanciou, ou que a origem foi mais distante, foi tanto tempo de modificações que tornaram esses indivíduos muito diferentes em relação a outros. Beleza? Bom, e aí a gente vai entrar nas ideias evolucionistas, tá? Que a gente vai trabalhar de Darwin, Lamarck e o neodarwinismo, mas isso daí fica para uma outra conversa, tá? Eu dou uma paradinha por aqui e a gente se vê na aula seguinte. Valeu, galera. Tchau.